Então, desejo que essa seja um momento especial para nós, o momento em que nós abrimos as Escrituras para considerar as verdades de Deus eterna. Irmãos, no último sermão que eu preguei para vocês, eu peço aos irmãos que tenham bastante paciência. Este sermão é o sermão mais difícil que eu preparei dentro dessa sequência que nós estamos fazendo em Efésios. E quando eu preguei no primeiro sermão a vocês aqui, esse já é o sexto sermão, e no quinto sermão da série de exposições bíblicas da Epístola de Paulo aos Efésios, nós nos deleitamos quando consideramos a respeito do testemunho da fé e do amor daquela igreja primitiva, a igreja de Efésios. Eu vou colocar aqui, irmãos, para mim o pedestal aqui. Então nós nos alegramos muito e nos deleitamos quando estávamos considerando, por favor, quando estávamos considerando o último sermão que falava deste amor da igreja, da fidelidade que ela tinha, do testemunho dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo fez questão de frisar, e eu trabalhei com os irmãos e frisei de forma meticulosa. Eu destrinchei com os irmãos aqui e apliquei tudo conforme a igreja, conforme ao nosso tempo. Eu também destaquei que Paulo, obrigado, meu irmão. Eu também destaquei que Paulo, nosso apóstolo, ele desenvolveu, ele orou, ele clamou a Deus, rogou ao Pai que concedesse aos nossos irmãos, os irmãos da igreja Efésia, que eles compreendessem muito bem a obra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava realizando no coração, no seio daquela igreja. E eu trabalhei a perspectiva de que Paulo se colocou como intercessor, ele se pôs como um pastor que ora pelos seus irmãos, pedindo a Deus que fizesse com que eles compreendessem a magnitude do amor e do poder de Deus. Ele também clamou a Deus em oração, pedindo que Deus considerasse na mente dos nossos irmãos, que eles compreendessem a profundeza de tudo isso e também que abrisse os olhos espirituais dos nossos irmãos, o homem interior, para que eles pudessem compreender perfeitamente, com maior claridade, quem eles se tornaram em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos trabalhando aqui há semanas sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seio da igreja. Uma obra tremenda que transforma o coração dos indivíduos que se reúnem para louvar a Deus. Então Paulo orou e pediu a Deus, e Paulo fez 4 orações, e eu destrinchei com os irmãos meticulosamente cada ponto de cada oração, o desejo que ele tinha ardente que esta igreja Efésia se desenvolvesse. Apliquei acuradamente ao seio dessa igreja, para que eu e você pudéssemos nos identificar com toda a instrução que Paulo estava fazendo à igreja Efésia. E eu considero que Deus tem sido muito zeloso conosco, nos trazendo tamanhas revelações de sua palavra, no tocante que a nossa igreja se torne uma igreja segundo o coração de Deus. E não tem como a igreja se purificar, como eu já venho falando com os irmãos aqui, de outra forma, de outra maneira, que não seja pelas escrituras sagradas, pela exposição da palavra de Deus. Quando a igreja ela se propõe a buscar outras coisas, quando ela se propõe a inclinar seu coração a outros sentimentos e outras perspectivas, ela sai do eixo. Quando a igreja coloca em primazia qualquer outra atividade, qualquer outra coisa que não seja a exposição da palavra, é o ponto máximo da reunião dos santos. Quando nós expomos as escrituras, não é pelo mensageiro, e sim pela mensagem, não é pelo pregador, e sim pela mensagem que está sendo proclamada. Quando a igreja coloca isso em segundo plano, ela entra em estágio de declínio. Então a nossa expectativa é trazer as escrituras para que a igreja, a cada dia, caminhe forte. Então, meus amados, o nosso ponto de partida essa noite
será daquele ponto que eu chamei de o quarto pedido de oração de Paulo, quando ele pediu a Deus que concedesse aos seus irmãos a compreensão da força, da eficácia e do poder de Deus. Que eles compreendessem isso. Nós vamos partir daí. E hoje este sermão será uma continuidade dessa oração, na verdade. A exposição dessa noite eu vou me concentrar nos versículos de número 20, 21, 22 e 23. São os últimos versículos do primeiro capítulo de Efésios, em que nós estamos debulhando as semanas e, enfim, iremos terminar o primeiro capítulo, no sexto sermão. Como eu falei aos irmãos, foi difícil, não tem sido fácil, mas estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou me concentrar nesses versículos que eu falei aos irmãos. A parte maior do nosso trabalho de investigação será no versículo 20. Eu vou precisar voltar ao versículo 19 para a gente costurar compreensão do texto e a gente entender muito bem a fluidez das informações que Paulo está trazendo. A gente vai ter que visitar lá o versículo 19 e aí dar sequência na nossa exposição. Nós meditaremos também alguns versículos que trarão para nós maior solidez a tudo aquilo que nós iremos tratar aqui. O meu objetivo nessa noite, nesse sermão, último do primeiro capítulo, é falar sobre as doutrinas da ressurreição de Cristo, a sua ascensão e a sua exultação em glória. E trarei isso na perspectiva paulina, como esses ensinos afetam a nossa vida, a nossa caminhada, e você precisa sentir-se afetado por isso. Como essas doutrinas são especiais para a igreja, e Paulo dedicou o tempo para falar aos nossos irmãos sobre isso. Doutrina amadurece o rebanho, amadurece a igreja. Então Paulo separou o tempo para tratar de doutrinas. Lembre, irmãos, carta de Paulo aos Efésios, os 3 primeiros capítulos falam de doutrina. Os 3 últimos capítulos vão falar de vida prática da igreja. Então Paulo está tomando tempo precioso para trabalhar doutrinas profundas com os irmãos. Então nós iremos considerar estas coisas e depois iremos fazer as nossas aplicações finais, como de costume. O tema de nosso sermão essa noite é a ação do Pai em prol de seu Filho. A ação do Pai em prol de seu Filho e para o bem da igreja. Vamos orar e pedir a Deus sua graça na direção da exposição da palavra. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, estamos alegres, Senhor, te louvamos, porque o Senhor nos dá saúde para estarmos aqui. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, diante das nossas adversidades, diante das atrocidades deste mundo, diante, Senhor, dos nossos próprios pecados, o Senhor tem nos sustentado. Ó Senhor, estende mais uma vez a tua graça maravilhosa sobre nós, nesse dia em que tua igreja celebra a tua palavra. Nós precisamos ouvi-la, Senhor. Nós desejamos ouvi-la. E não seja eu, Senhor, eu não venho aparecer aqui, eu não quero isso, Senhor. Eu desejo que a palavra que eu estudei edifique os meus irmãos. Então eu te clamo, Senhor, pela graça do Espírito Santo, que me revista de força, e me conduza como mensageiro, e eu possa ser um bom dispenseiro, Senhor, aos meus irmãos, e eles possam sair essa noite nutridos, felizes, alegres por ouvirem a tua voz, ouvirem a tua palavra. Guia-me, Senhor, na exposição da tua palavra, e dê aos meus irmãos paciência em me ouvir. É o que eu lhe peço em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos à palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de número 20 ao número 23. Diz assim a Escritura Sagrada: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado,
e de toda potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o corpo, o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Irmãos, na primeira sentença que abre esse bloco de texto, do texto que nós oramos, nós temos essa expressão aqui, o qual exerceu ele em Cristo. E o que de fato foi exercido em Cristo? Essa pergunta salta do texto e nós precisaremos respondê-la. O que foi exercido no nosso Senhor Jesus? Algo foi operado nele. E o que foi operado nele? Sabemos, pelo próprio contexto, coloque seus olhinhos aí, nós vamos voltar várias vezes ao texto, mas sabemos que pelo texto, o sujeito aqui apresentado, ele, está vendo aí? O qual exerceu ele, olha aí no verso 23, o qual exerceu ele. Sabemos que esse sujeito, ele, está exercendo a ação. Ele está exercendo a ação. Esse exercer, quem está operando é ele. E quem é este ele? O verso 17 nos dará claridade. Quem é este ele que Paulo está falando? Veja lá, no verso 17, Paulo nos esclarece, ele já falou antes. Ele quem? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, está vendo aí? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Então Paulo vai elencando informações em formas de orações em favor daquela igreja, orações essas que eu já expus aos irmãos no sermão anterior, mas doravante, versículo 20, põe os olhos, nos põe diante dessa pergunta: o que ele exerceu em Cristo? O que Deus exerceu em Cristo? O que foi que o Pai realizou em Jesus Cristo? Irmãos, para entendermos muito bem o que o Pai exerceu no nosso Senhor, operou, realizou algo em nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos compreender bem essa palavra exerceu, que você viu aí na primeira sentença, o qual exerceu ele. Essa palavra exerceu, irmãos, é muito importante para a nossa interpretação. É uma palavra grega, um verbo grego, energel. E o que significa este verbo grego energel? Energel significa uma obra realizada acima das expectativas naturais. Uma obra que foi realizada, que está fora das categorias humanas. É isso que Paulo está dizendo. O que foi operado por ele, pelo Pai, em favor de Jesus Cristo, é uma operação que está acima das expectativas humanas. Estão acima das categorias humanas. Algo que somente Deus poderia realizar. Operar em favor de Cristo. Isso é muito glorioso, irmãos. Como que uma atividade extraordinária, como que algo além das categorias humanas, e mais ainda, esse verbo energel nos traz esta realidade e ainda indica que esta ação continua operante em Cristo. Deus Pai realizou algo em Cristo, em um momento, e que esta operação continua sendo realizada em Cristo, ele continua atuante. Isto que foi realizado em Jesus continua sendo em ação ainda hoje. É aquela história que eu sempre venho trazendo para os irmãos aqui, deste verbo especial na língua grega que nos comunica isso, uma ação que não acaba. Quando nós lemos aqui exerceu, a gente não tem a compreensão tão clara que o autor queria dizer. O tradutor apenas disse exerceu, mas agora você sabe a maneira como exerceu. Quem exerceu? Quem operou isso? E como ele fez? Além das nossas categorias. Isso deve te levar a louvar a ele.
a louvá-lo. E este energel, ou seja, este exerceu de Deus, essa atividade sobrenatural que foi exercida por Deus numa pessoa, o texto nos diz, logicamente, Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, não é isso que você está vendo aí? Olha aí o texto, o qual exerceu ele em Cristo. Esta ação perfeita, operada pelo Pai, realizada em um tempo que não terá fim, porque esta é a ação do Verbo, que realizou no Jesus Cristo, algo que não acabará, e que está sendo operado ainda hoje. Nós entendemos que Jesus, sendo homem Deus, foi objeto de uma ação que o Pai operou. E Paulo vai nos informar como esta ação sobrenatural foi se desencadeando, como ela foi se desenvolvendo em Cristo, como ela foi se desdobrando. Põe os olhos no texto, verso 23. O qual exerceu ele em Cristo. Tem uma outra coisa muito importante para a gente ir se assentando aqui as ideias no texto. A gente vê aqui essa expressão, o qual. Na nossa gramática, irmãos, o qual, ele age como um conectivo. E isso é maravilhoso. Por quê, meus amados? Essa expressão que Paulo usa, o qual, ele está retomando os seus leitores a observarem aquilo que ele escreveu anteriormente. Gramaticamente, o qual conecta as ideias dos substantivos que Paulo escreveu anteriormente. Isso é lindo porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Tudo que foi escrito aqui no texto sagrado não foi colocado em vão. Uma coisa conecta a outra, uma coisa costura a outra. E quais foram esses substantivos que Paulo usa aqui, esse conectivo, o qual? Veja aí no verso 19, na parte B do verso 19, olha aí, irmãos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, segundo a eficácia da força do seu poder, aquilo que Paulo está dizendo. Percebam que Paulo está falando que esta força sobrenatural de Deus, operada em favor de Jesus Cristo, foi realizada e estar nele eternamente, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus operou isso segundo as suas grandezas. É o que está na parte B do versículo 19. Veja aí. Na parte A, perdão. Segundo a suprema grandeza do seu poder. Deus exerceu em Jesus Cristo uma ação eficaz, poderosa, suprema, grandiosa do seu poder. Então, esses substantivos aqui, irmãos, eficácia, força, grandeza, e eu quero destacar a palavra poder, porque ela aparece 2 vezes aqui, mas ela aparece 2 vezes de maneiras distintas. A primeira vez que aparece a palavra poder, esse primeiro substantivo, o qual Deus realizou o seu poder em Jesus, aparece com uma palavra dinamis, de onde vem a nossa expressão dinamite. Mas não significa que Paulo está querendo dizer destruição, explosão, não. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o poder de Deus foi realizado através da força de Deus. É a própria força de Deus, um ato poderoso. Essa ação operada em Jesus é uma ação de um ato todo-poderoso. Uma ação realizada em Jesus Cristo que está ancorada no ato poderoso de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O que operou em Jesus Cristo foi algo realizado, ancorado na natureza de Deus. Não foi algo que foi exercido por alguém em favor de Jesus porque ele foi um bom mestre, porque ele foi um bom Senhor. Nada disso. O Deus Pai realizou algo sobrenatural além das categorias em favor do seu Filho. Isso está ancorado em sua própria natureza. Ele exerceu esse poder, operando este favor no seu Filho. E a segunda palavra, que também foi traduzida como força, que aparece no texto, é outra palavra que traz o entendimento de a onipotência de Deus.
Então isso reforça a questão da natureza de Deus operante em Jesus Cristo. Do Pai realizando isso. Paulo deseja então que os seus irmãos compreendessem o que, meus irmãos? A suprema grandeza da força de Deus, o eficaz poder de Deus agindo em Jesus Cristo, primeiramente nele. Porque esse poder está operando na igreja. Esse poder é que constrói a igreja. É que torna a igreja viva. Vocês estão entendendo? Paulo está comunicando isso. Este poder é o que torna a igreja viva, é o que torna a igreja pulsante, é o que garante a igreja. Mas antes de ser operado na igreja, operou primeiro no dono da igreja. Estão ouvindo isso? A igreja verdadeira é sustentada não por homens, é sustentada pelo próprio Deus. Não é sustentada por habilidade de nenhum homem, não é sustentada por ocasião de alguma liderança. A igreja verdadeira, ela é sustentada pelo poder de Deus, ela está ancorada no poder de Deus, e ela glorifica a Deus. Paulo está comunicando isso claramente aos irmãos. Ei, vocês, irmãos, Efésios, foram salvos pela graça, e vocês estão ancorados no poder de Deus. Mas esse poder que atua em vocês, que hoje opera no meio de vocês, foi primeiro operado no dono da igreja, aquele que é o cabeça. Nós iremos ver isso aqui. Isso é muito importante, irmãos, para nos colocar muito bem no eixo de quem nós somos em Cristo Jesus e na sua igreja. O autor sagrado retoma aos seus leitores este assunto para desenvolver duas doutrinas. Como eu estou falando, todos os primeiros 3 capítulos falam de doutrinas, então aqui cabe mais 2 doutrinas para a gente estudar aqui. Primeiro, a doutrina da ressurreição, e depois a doutrina da ascensão e da exultação de Cristo. Vamos ver primeiro a doutrina da ressurreição, como Paulo desenvolveu isso para a maturidade da igreja. O qual exerceu, veja o verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui é a doutrina da ressurreição, ressuscitando dentre os mortos. E cabe muito bem aqui, irmãos, explicar quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você já se fez essa pergunta? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Eu quero dizer a vocês que é correto afirmar que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. E isso segundo o que Paulo um dia explicou em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Veja aí, Gálatas capítulo 1, versículo 1. É correto afirmar que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Paulo disse assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo, irmãos? Olha, a ação sobrenatural de Deus foi operada em Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas também é correto afirmar que o Filho ressuscitou Jesus dentre os mortos. É correto afirmar que o Filho ressuscitou Jesus dentre os mortos. Como é que a gente explica isso? Logicamente, aquilo que o próprio Jesus testemunhou acerca de si mesmo. Jesus um dia falou em João capítulo 2, versículo 19: derrubem este templo e em 3 dias eu o edificarei. Ele está falando de si, do seu corpo, sua morte e ressurreição. Eu o edificarei. Ele está dizendo que ele mesmo se levantaria. Mas existe um outro texto que nos dá maior plumo dessa informação. Está em João capítulo 10, versículo 18 e 19, quando Jesus disse assim, olha as palavras de Jesus: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para trazê-la outra vez, trazê-la de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai.
É correto afirmarmos que Jesus ressuscitou, se auto-ressuscitou. Ele saiu da morte, das trevas, da morte, e ressurgiu em vida e glória. Podemos afirmar isso. Agora, irmãos, podemos também afirmar que o Espírito Santo foi aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Segundo Paulo nos informa em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos diz assim, ó meus amados: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, e por meio do Santo Espírito que habita em vós. É correto afirmar, então, biblicamente, doutrinariamente falando, segundo a teologia paulina e bíblica, que esta ação e este poder em Cristo Jesus é a ação do Deus Trino. Vocês estão entendendo isso? Então é a ação realmente fora das nossas expectativas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo está focando aqui no texto que nós estamos lendo, meus irmãos, a obra do Pai. No texto de Efésios que nós estamos debulhando, Paulo está tratando da obra do Pai, mas como eu mostrei a vocês, isso não anula a obra do Deus Trino, a obra completa, que é atribuída a Cristo e ao Espírito Santo na ressurreição. Vocês estão acompanhando aqui, irmãos? Faz o sinal aí para mim, se sim. Dá um tchauzinho para mim aqui. Amém. Isso é gracioso, irmãos. A doutrina da ressurreição sempre foi um ensino que Paulo dedicou sempre presente em sua teologia. Eu quero ler com os irmãos aqui um texto que vai nos trazer mais claridade sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao versículo 20. Vamos ler mais textos e eu quero que os irmãos sejam pacientes, mas eu preciso pregar esse sermão com essa tranquilidade para que a gente entenda o que Paulo queria comunicar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao versículo 20. Diz assim, olha, ora, se é corretamente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que somos cristãos, nós não pregamos isso? Pregamos ou não pregamos? Pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição, e se não há ressurreição entre os mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa pregação e vã a vossa fé. Essa doutrina é muito importante para nós cristãos. Cristo ressuscitou. E como foi que ele ressuscitou? Eu estou trazendo e estou mostrando para os irmãos. Se é correto afirmarmos que ele ressuscitou, se ele não ressuscitou, como muitos dizem, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. O texto continua dizendo aqui, olha. E se somos tidos como falso testemunho de Deus, porque estamos asseverando que Deus ressuscitou Jesus Cristo, o qual ele não ressuscitou. E se é certo que Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ele repete isso, e ainda permaneceis em vossos pecados. Vocês estão vendo a importância da doutrina da ressurreição? Se nós não confessamos que Cristo ressuscitou, e se nós não cremos que ele ressuscitou, então nós permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo permanecem mortos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo aos irmãos lá em Corinto, essa realidade, olha, se você não crer nisso, se considere o mais infeliz, o mais amaldiçoado ser dessa terra. Quando alguém não crer na ressurreição de Cristo, quando alguém diz que Jesus não saiu da sepultura, quando dizem que a nossa pregação é uma fábula,
Quando dizem que o discurso do crente que Cristo ressuscitou é uma história da carochinha, estes homens são os mais infelizes da terra. Mas eu e você somos os mais bem-aventurados. Amém? Somos os mais felizes porque nós gozamos dos benefícios da vida de Cristo, por Ele haver ressuscitado. Paulo estava falando aquelas palavras que eu acabei de ler aos nossos irmãos em Corinto, mas lá em Corinto, no versículo 32 do que eu li, ele vai dizer assim, olha, se como homem eu lutei lá em Éfeso, com feras, o que me aproveita isso? Paulo está dizendo, lá em Éfeso, eu lutei com os irmãos, ensinando a eles a doutrina da ressurreição. Eu me dediquei e lutei contra muitos opositores, mostrando que Cristo ressurgiu dentre os mortos. E aí ele vai dizer lá, se Jesus não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, nada mais há valor se nós não cremos que Jesus ressuscitou. Se você como cristão não confessa isso, se você como cristão não propaga isso, se você como servo de Deus não compreende a maneira como isso se realizou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos e não haverá mais vida. Você não crê na ressurreição? Nós cremos. Então a palavra aqui, irmãos, para nós, nos mostra essa doutrina algo crucial para a igreja, a maturidade da igreja. E eu vou ler um outro texto com vocês, que nos dá mais ainda solidez. Mais ainda solidez. Por que eu estou falando isso, irmãos? Infelizmente, nos púlpitos de muitas igrejas, estas coisas não são divulgadas, não são faladas, não são pregadas. Igrejas históricas perdem tempo falando tantas outras coisas e não discutem doutrinas sadias que fazem com que a igreja se estabeleça e amadureça. Um outro texto que eu quero comunicar com os irmãos aqui, para trazer mais solidez, está em Romanos capítulo 6, versículo 8 ao 14. Romanos 6, de 8 a 14. Paulo diz assim lá, ora se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem domínio sobre Ele, pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Cristo morreu para o pecado, reviveu para Deus. Então nós morremos para o pecado e revivemos para Deus em Cristo Jesus. O texto prossegue lá dizendo, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que façais cada um de vós, de maneira que obedeçais às suas próprias paixões. Nem ofereçais cada um dos vossos membros aos vossos pecados, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça e não da lei. Ou seja, nós estamos debaixo deste princípio. Em face destas coisas, a doutrina da ressurreição de Cristo é um convite à igreja a viver uma vida consagrada. Se nós pregamos que Jesus ressuscitou, devemos viver uma vida consagrada a Ele. Amém? A vida consagrada a Ele. Vamos seguindo, irmãos. Uma outra doutrina, Paulo falou lá no nosso texto em Efésios. Eu falei aos irmãos da doutrina da ressurreição. Agora uma outra doutrina. Ele segue no texto dizendo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos lugares celestiais. O Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi a ação dele no Filho, e ele agiu também fazendo o quê? Com que o seu Filho se assentasse à direita. Mas antes do Filho se assentar à direita, o que aconteceu? Ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu todo glorioso. E como foi que isso aconteceu, irmãos?
A doutrina da ascensão de Cristo nos ensina que Jesus voltou à vida em um novo corpo glorificado e foi assunto aos céus, subiu aos céus. Em Atos capítulo 1, Lucas vai dizer isso, que Jesus foi elevado aos céus. E os irmãos que estavam ali, os apóstolos, estavam olhando para o céu, fito com os olhos, vendo ele sendo encoberto pelas nuvens. E aí os anjos apareceram e disseram assim: olha, por que vocês estão olhando para este que está subindo? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Ele voltará em glória. Então Jesus, ressurreto, em um corpo glorificado, ascende aos céus, entra no céu, para a honra e glória de Deus, todo glorioso. Ele vai apresentar-se diante de Deus e vai assentar-se à sua direita. O que Paulo está querendo dizer isso para os irmãos? Aqui é a doutrina da exultação de Cristo. Exultação em glória. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele sobe aos céus e ele se assenta nas alturas, que Paulo chama de lugares celestiais. Veja aí no texto, nos lugares celestiais. E ele é entronizado. O que ele está dizendo aqui? Assentou-se à direita, ou seja, ele foi entronizado em glória. Jesus entrou nas mansões celestiais em glória e foi entronizado. O que significa isso? Ele se assentou à direita de Deus, à mão direita de Deus. Paulo está tomando emprestado aqui, irmãos, o exemplo do que acontecia com as personalidades daquela época. Quando o imperador romano queria colocar alguém em evidência no seu reino, ele colocava à sua direita, para dizer que aquele homem tinha lugar de distinção, que aquele homem tinha lugar de formosura, que aquele homem tinha lugar de autoridade. Quando Paulo está dizendo que quando Jesus subiu às alturas e se assentou à direita de Deus, Paulo está dizendo que Jesus recebeu de Deus toda a autoridade, toda a glória, toda a formosura e todo o louvor. E ele está sentado à direita. O pai está dizendo: o meu filho é o único, ninguém se compara a ele. Ele é aquele que ascendeu às alturas e eu dei a ele o lugar de honra. Coloquei ele à minha direita e daqui ele governa e rege toda a história. É isso que Paulo está dizendo para os seus irmãos. Jesus Cristo é o soberano da igreja. E ele governa a igreja e governa toda a humanidade e governa tudo o que existe das alturas, glorificado, em estado de glória, soberano. Soberano em glória e em formosura. Quando Deus fez isso, ele comunicou aos nossos irmãos, comunicou a todos nós, que Jesus Cristo está no devido lugar. No verso 21, veja aí: acima de todo principado e potestade e domínio e poder, que possa se referir não somente nesse século, mas também no século vindouro. Depois de Deus ter chamado Jesus da morte, de feito ele ascender às alturas, ele o colocou sobre todo nome que se possa ser referido nos céus e na terra. Ou seja, ele é supremo governador. Esta ação de Deus em Jesus Cristo o colocou como o supremo governante de todas as coisas. O texto diz: ele está acima de todo o principado, potestade, domínio e poder. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa até que é falando de demônios, né? Não é falando de demônios, não. Isso aqui está falando de qualquer personalidade, qualquer pessoa que possua autoridade. Cristo está acima de todos eles. Está acima do imperador. Paulo está dizendo isso. Jesus está acima do imperador romano. Jesus está acima de qualquer homem, qualquer autoridade estabelecida. Ele está acima de mim mesmo, de Paulo. Ele está acima de todos. Vamos à frente, irmãos. Sua autoridade e domínio não terá fim. Ele está acima, o texto diz, de todo nome que se possa referir neste presente século, veja aí, neste presente século e no século vindouro. Final do verso 21, ou seja, para sempre. Ele se tornou soberano, ele governa e governará por toda a eternidade. Agora, verso 22. No verso 22, Paulo vai dizer que ele rege a história, o universo, as estruturas espirituais e as estruturas naturais. Ele diz assim:
e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo? O Pai. O soberano Deus colocou todas as coisas sobre a autoridade do seu Filho, sobre os pés de Jesus Cristo. E o que é isso aqui, irmãos? A imagem aqui é Jesus como um vencedor invicto. Ele ressurgiu da morte, vencedor, e domina sobre todas as hostes da maldade, sobre todos os homens. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele destruiu as obras das trevas, destruiu o pecado com a sua morte na cruz e, ao ressurgir, ele devolveu ao homem a possibilidade da vida eterna. E para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Paulo está dizendo que o soberano Deus, aquele que estabeleceu isto em Cristo, fez com que ele se tornasse não somente o soberano de todas as coisas do universo, mas também ele fosse o Senhor da igreja. Quem é o Senhor das nossas vidas? Jesus Cristo. Quem é que governa a sua vida? Jesus Cristo. Hoje a igreja aqui está sem pastor, não é verdade? Não é verdade? Ainda está sem pastor por um período. Mas nós precisamos ter convicção de quem é o nosso supremo pastor? Cristo. Ele é o nosso cabeça. É Ele que você vai buscar, é Ele que você vai colocar seu coração, é Ele que você vai na ausência de um líder que nós não temos aqui ainda. E Deus ainda vai dirigir a igreja e vai trazer para a igreja aqui. Mas Deus o fez como cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, Ele é o nosso soberano, de onde procede a nossa vida e de onde esperamos o nosso futuro. E no verso 23, que fecha o último versículo, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não o fez apenas soberano sobre o mundo, sobre tudo que possa existir, mas ele deu destaque da sua soberania à igreja. De que maneira? Onde nós somos o seu corpo. E isso aqui é muito especial, meus irmãos, para nós. O texto diz assim: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está dizendo, em outras palavras, que nós fomos feitos para ser aqueles que completam o Filho. Isso é muito, muito profundo. Nós fomos feitos em Deus para sermos aqueles que completam o seu Filho. Exposto, meus irmãos, estes versículos, eu quero considerar com vocês algumas aplicações, e eu quero partir desse ponto aqui, para que a gente entenda melhor o fato. Somos o corpo de Cristo, a sua glória e a sua noiva, aquele que o completa. Você é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, é o corpo do soberano Deus. Cristo é a nossa plena satisfação. Ele é aquele que preenche todas as nossas lacunas. Aonde você deve buscar preencher as suas lacunas é no soberano Cristo. Você não deve colocar as suas lacunas no pastor. Você não deve colocar o preenchimento das suas lacunas na diretoria da igreja. Você não deve buscar o preenchimento das suas lacunas no pregador, na música, em Cristo. Ele é a nossa satisfação plena. Nosso pastor Valdir foi embora hoje pela manhã cedo, 4 horas da manhã. Ele deixa uma lacuna aqui, mas ela não será preenchida por outro homem. Cristo preenche todas as lacunas de nossa vida. As nossas lacunas emocionais. A igreja precisa de um pastor? Sim. E ela terá. E quando esse homem chegar, ele vai comunicar a verdade. Mas enquanto isso, você deve olhar para aquele em que o poder de Deus foi exercido, primeiramente. Olhar para ele e saber que ele ressuscitou, está vivo e ele pode ouvir o seu clamor. Ele ouve as suas orações. Olhar para ele e vê-lo glorificado nas alturas
e saber que Ele está vivo para responder às nossas petições. Então a igreja deve orar, a igreja deve se colocar em intercessão, clamando a Deus que envie seu obreiro, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, orando ao Filho glorificado, crendo que Ele ressuscitou, como corpo de Cristo, ela está sendo preenchida em suas lacunas. Vocês entendem? Entendem isso, irmãos? Vocês estão sendo preenchidos em suas lacunas. Não se sintam órfãos. Talvez para mim foi difícil também a semana, porque eu amo muito o pastor Valdir. Para mim foi uma perda muito grande, eu sei, para muitos aqui. Mas quem preenche as nossas lacunas é Cristo. Amém? Porque nós somos o seu corpo. Somos o seu corpo. Ele preenche as nossas lacunas. E uma vez preenchidos, nós proclamaremos a Ele. Proclamaremos dele. Pregaremos dele. É o que a nossa igreja precisa fazer. Pregar com verdade e com justiça. Esse que ressuscitou, que venceu a morte. Falar dele com propriedade. Dizer ao mundo que ele vive. Dizer, anuncia que existe um Salvador vivo, ressurreto. E que somos dele. Como igreja, ao seu corpo, nós estamos ligados a ele. Por isso nós o complementamos. E da seguinte maneira, a igreja não subsiste sem Cristo. Se Jesus não estiver entronizado nessa igreja, se Ele não for o Senhor dessa igreja, essa igreja não subsistirá. Não será um homem que virá aqui para ser pastor, que vai estabelecer o futuro dessa igreja. Seja quem for, irmãos, seja ele quem for, se essa igreja não estiver olhando para Cristo, o autor da nossa salvação, ela não subsistirá, ela não estará completando o cabeça, ela não estará ligada, ela não estará ancorada no poder de Deus. Então você precisa rever muito a sua vida como corpo de Cristo, membro de Cristo, e orar e pedir a Ele para que você seja realmente esse que o complementa. Ele preenche as suas lacunas, você o complementa. Então o corpo não pode viver sem o cabeça, também o cabeça não viverá sem o seu corpo. O Filho amou tanto a igreja que morreu por ela. Por isso nós estamos tratando a doutrina da ressurreição, porque Ele morreu. E Ele morreu por quê? Morreu pela igreja. Morreu pelos eleitos. Paulo disse que Ele se entregou em amor pela igreja. Amou e se entregou por ela, demonstrando a ela o seu valor. Jesus olha para a nossa igreja com um olhar de amor. Ele sabe das imperfeições dessa igreja. Todas as igrejas têm imperfeições, irmãos. Todas as denominações têm imperfeições. Todas as igrejas co-irmãs nossas têm imperfeições. Mas Ele morreu por nós. Amém? Ele morreu por nós. Consideremos o valor que Ele nos deu, entregando a sua vida por nós. Então, como a gente leu, não viva entre nós amontoados de pecados, não entregue o seu corpo como membros, que é do corpo, do cabeça, ao pecado, porque você não pertence mais ao mundo, você foi comprado pelo sangue, Ele morreu por você e ressurgiu por você, para que você seja igreja, corpo glorioso, ancorado na ação do poder de Deus. Então, irmãos, precisamos nos despir do pecado mesmo, das nossas imperfeições. Eu sei, como eu falei, todas as igrejas têm imperfeições, e o Filho morreu por ela, mas Ele não deseja que caminhemos procrastinando em imperfeições, não. As lacunas em nossas vidas devem ser preenchidas por Cristo. Nossos relacionamentos devem ser aprofundados a Ele, nele.
Quem sabe daqui a 5 anos, daqui a 4 anos ou um pouco menos, nossa realidade será completamente outra, porque nós iremos absorver isso. Quem olhar para nós verá Cristo vivo em nós, na igreja. Igreja como um testemunho restaurado. Irmãos, é o motivo da nossa existência aqui. Então, irmãos, é profundo demais quando nós falamos essas coisas e inconcebível a nossa mente. Como é que eu e você, em nossas imperfeições, podemos completar ao Pai, ao Filho? Como? Somente pela graça. Somente pela graça que nos sustenta. Você é sustentado pela graça. E essa graça te faz ser um com Ele. Te uniu a Ele. Cada um de nós aqui, irmãos. Lembre do sermão passado, o valor e a união que eles davam um com os outros. Eles entendiam que todos eram unidos a Cristo. Cada um de vocês aqui está ligado a Jesus. Eu, Clerisval, Hilton, outros irmãos aqui que eu não conheço o nome ainda, me perdoem, eu não gravei o nome de muitos, mas todos nós estamos ligados a Jesus. Não deve existir 2 povos dentro de uma igreja. Todos nós, irmãos, temos que estar ligados. Em Cristo somos o corpo dele. Que graça maravilhosa é essa, irmãos, que nós não podemos compreender. E João Calvino, nessa aplicação ainda aqui, eu quero trazer esse pensamento de João Calvino. Ele disse assim, olha, ouçam. Até que se una a nós o Filho se reconhece incompleto. Isso é muito forte. Até que ele se una a nós, ele se reconhece incompleto. Então essa interpretação de Calvino é muito bela, irmãos, e também nos leva a nos humilharmos. Sem você ele se sente incompleto. Sem mim, somente pela graça, porque eu não sou perfeito. Eu não merecia isso, nem você, nenhum de nós. Mas Ele nos amou e decidiu nos acolher como seus. E quando olha para nós, Ele se sente completo. Quando você olhar o seu irmão, você tem que olhar com esse sentimento. Você tem que buscar o seu irmão com esse sentimento. Nós completamos a Cristo. Porque o texto lá diz isso. Nos deu Ele como cabeça para sermos o corpo, a sua plenitude, que completa. É mais ou menos como se fosse assim, meus irmãos. O filho dizendo para a igreja, a sua noiva, eu não sei viver sem você. E você dizendo para ele como noiva, eu também não sei viver sem você. Uma confissão apaixonada. Próxima aplicação. A doutrina da ressurreição de Cristo, ela também é um convite para vivermos uma vida de santidade. Confissão de pecados, abandonar velhos erros, velhas práticas. A ressurreição é a doutrina prática da fé cristã. O verdadeiro cristão propaga isso. Jesus ressuscitou dentre os mortos para ser o primogênito dentre os mortos, para nunca mais morrer e para abrir uma sessão para toda a humanidade. Ele foi o primeiro dentre os mortos e não o último. Nós seguiremos ele também. Irmãos, se nós morremos um dia em nosso corpo tão frágil, se nós defiarmos e morrermos, um dia voltaremos outra vez, com o corpo glorificado, a semelhança do corpo de Cristo quando glorificado, para voltarmos à vida outra vez e reinarmos novamente, reinarmos com Ele para sempre. E nesse dia, irmãos, não haverão mais imperfeições. Estaremos em estado de santidade eterna.
Não haverá mais espaço para o pecado. Por isso, a doutrina da ressurreição é um convite para nós vivermos uma vida de santidade aqui e agora. Uma vida separada do pecado, uma vida de harmonia com os irmãos. Para que se nós viermos morrer, nos reencontrarmos outra vez nos lugares celestiais. Imagine, todos nós nos encontraremos um dia. Pode ser que eu não os veja mais. Talvez seja a minha última pregação para vocês. Eu não sei, Deus é que sabe. Mas o fato é que um dia nos reencontraremos no reino de glória. Ele disse para nós, na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um outro lugar ele também disse assim, de fato, a vontade do meu Pai é essa, que todo aquele que viu o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa doutrina, irmãos, da ressurreição de Cristo, é a promessa para a nossa ressurreição também, onde nós voltaremos um dia. Esse ano nós já vimos, amados irmãos aqui, irem para a glória, pessoas amadas, irmãos fundadores da igreja, eles já estão lá, esperando por nós. Um dia voltaremos todos juntos a nos encontrar. E a última reflexão, irmãos, que ouvindo todas essas coisas você possa se curvar e estar diante daquele que está entronizado em glória, que é soberano sobre todas as coisas e que governa tudo com o seu poder. Ele governa a sua vida e dirige a sua vida. Então, irmãos, esse ministério de Cristo, santo, puro, pleno e perfeito, que ressurgiu dentre os mortos, recebeu o direito para todos nós, para ser o dominador, o soberano e o vencedor do pecado e da morte. E ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E a respeito disso, Paulo também falou outras coisas, tem muitos textos nisso. Então não há ninguém, irmãos, para nós e para a igreja semelhante ao Filho. Não há ninguém que se compare a Ele. Nós devemos nos curvar a Ele. Nós devemos nos arrepender diante dEle, crer que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, sarar a nossa história, para um dia nos convidar a estar com Ele eternamente. E por fim, aqueles que ouvem essa mensagem, que ainda não creram em Jesus para a salvação, essa doutrina também é um convite para você. Cristo morreu, ressuscitou, para dar vida a todo aquele que crê, a todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho e que crê em Jesus Cristo como Salvador. Terão seus pecados perdoados e viverão uma nova vida na expectativa de estar com Ele para sempre. Então venha Jesus em arrependimento, venha Jesus em fé, venha ser parte da família e do corpo de Cristo, para que Ele possa ser o seu Senhor e você possa se alegrar com Ele para sempre. E nós aqui olhemos fitamente para Cristo, como Estevão olhou, vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele é que governa as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez, Senhor, expor esse texto, esses versículos tão truncados, mas o Senhor é soberano para nos mostrar e para nos dirigir. Eu te agradeço, Senhor. E te peço por essa igreja mais uma vez. Oro, Senhor, para que teu Santo Espírito haja em favor de nossa comunidade, escrevendo a nossa história no nosso meio, Senhor, perdoando os nossos pecados, sarando as nossas feridas, Senhor. Nos dando, Senhor, um tempo de restauração e nos fazendo, Senhor, crer nas doutrinas elementares da fé,
para que a nossa igreja se fortaleça, cresça e prospere no nome de Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, para que possamos estar ancorados na força do Teu poder, que foi exercido em Teu Filho Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o elevar às alturas, fazendo-o assentar-se à direita do Pai, onde de lá Ele governa todas as coisas. Que a fé dessa igreja esteja ancorada nisso. Que cada irmão aqui tenha as suas lacunas preenchidas nestas realidades, Senhor. Que possamos ser de fato conscientes de que somos o corpo de Cristo, que complementa o cabeça. Participantes dessa graça, Senhor, que nossa mente não consegue conceber. Somos limitados, mas o Senhor assim mesmo nos amou e nos fez igreja, e nos deu o soberano Jesus Cristo como Senhor da igreja. Ele é o nosso cabeça. Por isso nós rogamos, Senhor, e oramos. Também lhe peço, Senhor, que pela Tua graça o Senhor conduza o próximo pastor a essa igreja. Que o Senhor traga para este recinto, para este local, um homem segundo o Teu coração, meu Deus. Um homem temente a Ti, que ame a Tua palavra e que ame a igreja. Que esteja pronto a dedicar a sua vida, a atender às necessidades do Teu povo e mostrar sempre a eles que acima dele, a igreja deve estar ancoradas no poder de Deus e em Cristo Jesus. Faz isso, Senhor, e nós nos alegraremos em Ti. Eu Te louvo e Te agradeço pelas oportunidades que tive até aqui, Senhor, de estar com esses irmãos, de falar com eles, de pregar a Tua palavra, de conhecê-los. Tempo muito precioso, Senhor. Espero que tenha sido muito útil para o Teu povo, muito abençoador para eles, porque assim me propus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.